Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos analisar juntos os escritos do profeta Joel. Preparadas e preparados para uma jornada intensa? Começa com, assim, uma calamidade natural bem assustadora e nos guia por um chamado urgente à mudança, sabe? Culminando em promessas de restauração e esperança. As imagens são muito fortes logo de cara. É uma narrativa poderosa, sim. O livro usa uma crise ecológica e social, essa praga devastadora de gafanhotos, como um ponto de partida para explorar a relação entre as pessoas e o divino, né? E como momentos extremos podem forçar uma reavaliação bem profunda. O começo é realmente impactante. Joel descreve ondas de gafanhotos, cortador, migrador, devorador, destruidor, que não deixam, tipo, nada para trás. A citação é direta. O que o gafanhoto cortador deixou, o migrador comeu. Fico imaginando a cena, sabe? A terra totalmente devastada. Qual o efeito que isso busca criar, assim? Olha, o efeito é de colapso total. Não é só a lavoura que se perdeu. É a base da vida, da economia, tudo destruído. Atinge a todos, do campo ao templo, onde os sacerdotes, Lamentam não ter mais as ofertas. as ofertas de cereal, de vinho. Isso. E a seca ainda grava tudo. É a descrição de um sistema inteiro falhando, sabe? Mostra a vulnerabilidade humana e, claro, a dependência da ordem natural. E no meio desse caos todo, o texto chama especificamente os líderes, né? Sacerdotes e anciãos, para liderar o luto, o jejum, para se conectar essa crise material a uma dimensão mais espiritual, certo? Exatamente. Esse chamado ao lamento público, ao jejum. O cingir-os de saco indica que a crise externa é vista como um reflexo de algo mais profundo. Talvez uma ruptura na relação com Deus que, bom, precisa ser consertada. E essa urgência parece que aumenta no capítulo 2 com o som da trompeta em Sião, tocai a trompeta, porque o dia do Senhor vem. O que significa exatamente esse dia do Senhor? Só meio assustador. É um conceito-chave nos profetas. Aqui não é bem uma celebração, né? É um dia de juízo iminente, descrito com imagem de escuridão, de nuvens. Medo. É. A própria praga, ou talvez um exército avassalador, podem ser vistos como manifestações desse dia. Uma intervenção divina que força o povo a confrontar a realidade. É um dia de consequências. Mas aí, no meio dessa tensão toda, surge uma proposta meio inesperada, né? O texto diz, ainda agora, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que está por trás dessa diferença? Rasgar o coração e não as vestes. Ah, isso é fundamental. Rasgar as vestes era um ato externo, né? Comum para mostrar luto, desespero. Mas o profeta pede algo mais profundo: rasgar o coração. Tipo, não basta o ritual por fora. É preciso uma mudança interna, genuína. Um arrependimento sincero, voltando para Deus e confiando na sua misericórdia. Sugere que a situação pode ser revertida, se a resposta for autêntica. Entendi. E essa busca por sinceridade parece que funciona. O texto indica que Deus se compadece e decide agir. Sim, a narrativa muda de tom aí. Vem uma promessa de reversão. Deus vai agir. Vai remover a causa da destruição que ele compara a um exército do norte e restaurar a terra. Vai ter comida de novo, trigo, vinho, óleo. As chuvas vão voltar. É uma restauração da vida, da ordem. E tem aquela promessa incrível de compensação. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. É quase como se o tempo perdido fosse devolvido. É uma restauração plena, sim. Mas o propósito final não é só material, sabe? O objetivo, como o texto mesmo diz, é que sabereis que eu estou no meio de Israel, e não há outro. Ou seja, a restauração física serve para reafirmar a presença e a singularidade de Deus na vida do povo. Entendi. E depois dessa restauração toda, vem algo que parece ainda maior, lá no finalzinho do capítulo 2. Uma promessa sobre o Espírito de Deus sendo derramado, sobre toda a carne. Filhos, filhas, velhos, jovens, até servos e servas. Isso soa muito revolucionário para a época, não? É absolutamente notável. Normalmente, a gente viu o Espírito associado a figuras específicas, tipo profetas, reis.
Aqui a promessa é universal, alcança todas as classes sociais, gêneros, idades. É uma visão de acesso direto, generalizado à experiência divina. Uma democratização do espírito, podemos dizer. Algo radicalmente novo. Uau! E antes do fim ainda são mencionados uns sinais cósmicos, sol escuro, lua como sangue, cria um cenário bem grandioso. E no meio disso tudo, uma mensagem de esperança. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Exato. Mesmo em meio a sinais que parecem de juízo cósmico, a porta da salvação continua aberta, como pela invocação do nome do Senhor. E tem um ponto de refúgio em Sião, em Jerusalém, para aqueles que são chamados por Deus. E para fechar, o livro termina no capítulo 3 falando de um julgamento das nações reunidas num lugar chamado Vale de Josafá. O que isso representa, afinal? Bom, o próprio nome Josafá significa o Senhor julga. Então, é uma cena de justiça divina, mas agora em escala mundial. As nações são julgadas por como trataram o povo de Israel. Enquanto elas enfrentam as consequências, para Judá e Jerusalém, vem a promessa de segurança duradoura e da presença permanente de Deus em Sião. É a vindicação final. Que trajetória, hein? A gente começa com gafanhotos destruindo tudo e termina com a promessa do Espírito para todo mundo e justiça divina. Uma passagem do desespero mais profundo para uma restauração total. Sem dúvida. E talvez a reflexão que fica é justamente essa, né? Como momentos de crise profunda, sejam eles quais forem, podem se tornar pontos de virada. Podem nos forçar a olhar para dentro, a buscar mudanças reais. E a partir daí, vislumbrar uma restauração que vai além do imediato, sabe? Alcançando o espiritual e até o eterno. Esperamos que esta análise tenha trazido luz a este texto tão rico. Deus te abençoe.